Família, família, bom dia, um dia ótimo, um domingo maravilhoso, cheio de graça e de glória e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado por mais essa manhã, Pai. Estou aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor, usa-me, que eu não fale nada, Pai, que as pessoas não me ouçam, nem me vejam, mas que elas possam ouvir a Tua voz. Pai, ler a Bíblia é sempre muito prazeroso, Pai. Eu faço muitas perguntas e às vezes as respostas são ótimas, às vezes não. Mas o importante, Pai, é que eu continue perseverando na Tua presença. Porque, Pai, essa obra não é por acaso que ela acontece. O Senhor não colocou isso à toa no meu coração. Eu não sei qual é a finalidade nem o fundamento. Mas, Pai, que ótimo que eu estou podendo trabalhar na Tua obra. Pai, abençoa, Pai, a minha igreja que está fazendo 40 dias de jejum e oração pela família, Pai. As famílias precisam, Pai, que elas possam ser alcançadas, muitas famílias possam ser alcançadas para a Tua glória. Obrigado, Pai, pelo jejum de 40 dias de palavrão que eu estou fazendo também junto com a minha família, Pai. Tenho conseguido melhorar bastante, Pai. Muito obrigado, Pai. E vou tentar continuar para o resto da vida. E quem sabe eu consiga jamais falar um único palavrão, porque não tem necessidade nenhuma de falar. Pai, abençoa os doentes da minha família, os internautas, tantos doentes, Pai, o menino Rafael, tantas pessoas precisando de ajuda. E era assim também, Pai, na época que Teu filho estava aqui. Ele não curou todos, Pai. Por exemplo, naquele tanque de Bethesda, deveria haver muitos doentes ali, mas um aleijado ele curou. Levante e ande. Ele levantou e andou. Ah, Senhor. E houve também muitos que foram curados e não tiveram a gratidão, Pai. No caso dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E é assim, Pai, até hoje, nos dias de hoje. As pessoas recebem as bênçãos, mas às vezes acumula, recebe as bênçãos, mas não tem gratidão. E o Senhor sabe que nós somos assim. Mas o importante, Pai, desta obra é que nós possamos estar, que cremos em Jesus, estarmos preparados, cinto no lugar, sandália nos pés, capacete na cabeça, preparados, para a hora que Jesus voltar, Ele não nos pegar, Pai, desprevenido, distraído. Porque a hora que Ele voltar, eu quero que Ele nos encontre glorificando o nome dEle. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Família, um beijo bem gostoso. Bom, Lucas escreveu 2 relatórios. O primeiro a gente já leu, que é o Evangelho de Lucas, o segundo a gente está lendo. E agora, nós estamos vendo a expansão da igreja. E Lucas agora vai começar a centralizar muito em Paulo. Porque Lucas passa a acompanhar Paulo, né? A expansão dispersou todo mundo, cada um foi fazer as suas coisas nos seus, aonde Deus mandou que fossem. Os apóstolos enviados, eles foram enviados, muitos começaram a ser martirizados, né? Mortos, né? E Paulo foi fazer a obra dele, e Lucas, ele acompanha Paulo de perto. Né? Primeiro Paulo e Barnabé, depois agora a gente vai ver que Paulo e Barnabé vão ter uma discussão, e é ótimo, porque a Bíblia não esconde, né? Eles tiveram uma discussão forte de se separar, por causa de João Marcos, que foi também quem escreveu o Evangelho de Marcos. E a Bíblia não esconde isso, né? A gente vê algumas situações aí, que parece que é um paraíso, mas não é não. Onde tem ser humano tem briga e briga feia, né? Mas se Deus estiver presente, na hora da briga, se na hora da briga você falar assim, está na hora da gente orar, vamos orar? Ora e bota o Espírito Santo ali. Duvido se as coisas não vão mudar. Esposa, marido, estão brigando, olha um para o outro, para e fala assim, vamos orar, faça isso. Vamos orar, meu esposo. Vamos orar a Deus e pedir a Ele que nos ajude no nosso casamento. Eu duvido se vocês não vão ter
um comportamento diferente. Mas não é fazer isso uma vez só, não. É fazer isso todas as vezes. Isso acontece comigo. Acontece com a minha esposa. Quantas vezes eu já senti vontade de sumir, sair de casa, largar tudo, largar mulher, filho? Foi uma vez, nem duas vezes, não. A gente fala, ó, a gente precisa orar. A gente precisa orar muito. A gente ora, bota o joelho no chão. Aí eu, na minha oração, eu meto malho na minha esposa. Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, ela fala pra caramba, ela não me deixa sossegado, ela reclama de tudo. O Senhor sabe que eu trabalho dia e noite, ela também mete um malho em mim. Senhor, o Senhor sabe que eu cuido dos meus filhos, da minha casa, sou uma mulher direita. E ela fala também com Deus e a gente conversa. É como se nós estivéssemos falando com o nosso psicólogo. E aí ela coloca tudo. Porque o marido, mulher, presta atenção, o marido não lê pensamento. Ele não lê pensamento. E outra coisa, ele faz as coisas uma de cada vez. Você desembola tudo, que eu falei. Eu fico enrolado, fico todo enrolado. Falei, minha esposa, calma, peraí, vamos fazer isso primeiro. Quando acabar isso, a gente faz aquilo. Entendeu? Em todo casamento, duvido se em toda casa não é assim, a gente briga por causa de filho. Às vezes ela apoia mais um, às vezes eu apoio mais outro, porque ela sente que o outro está com mais necessidade, eu sinto que é o outro. É isso aí, família, né? Agora, nós estamos no segundo evangelho de Lucas, no segundo livro de Lucas, o segundo relatório que ele escreveu para Teófilo. Ele está fazendo um histórico, um levantamento maravilhoso. Ele coloca os lugares por onde vai, com quem fala, tem mais ou menos para quem ele escreve, tem tudo que está acontecendo. Macumbeiro que aparece, eu não falo macumbeiro no mau sentido da palavra, não, é porque lá tinha de tudo como tem aqui. Eu faço algumas perguntas e às vezes é complicado, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Caraca, a mãe de santo está lá, tem o terreiro dela, aí ela tem lá 100 filho de santo lá, que ela fez o negócio lá. Muito bem. Aí de repente ela vira evangélica, aceita Jesus, aí vai para a igreja. Os filhos dela vão, ué, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Não é? Aí como é que faz? Eles vão procurar outra mãe, outro pai. Fica perdido, não fica? Aí eu faço, como é que é isso, cara? Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? O pastor está lá pregando, de repente o pastor sai daquela igreja e vai para outra igreja. Como é que fica os coisas? Ou o pastor acaba virando macumbeiro. Como é que fica os cristãos? Oh, caramba, você viu? Ou ele rouba, ou ele faz alguma coisa, né? A gente já viu pastor aí que foi pego em flagrante em adultério, aí o cara famoso, mas como é que ficam as pessoas? Porque as pessoas seguem o homem. É esse o problema. Seguem o homem. E o homem é falho. É falho. O Papa renunciou. Ih, agora está sem Papa. O Papa não morreu, o Papa renunciou. Aí vai lá para o concílio para ver outro Papa, né? Bom, agora tem outro Papa. Como é que ficou? As pessoas vão ficar sem Papa? Como é que fica? Né? São seres humanos como nós, família, como nós, como eu e você, né? O que Deus tocou no meu coração? Leia a Bíblia para a sua família. Como eu não tenho a oportunidade de estar com todos meus familiares, eu estou lendo a Bíblia capítulo a capítulo assim. João, que foi um testemunho vivo, que andou com Jesus, tocou em Jesus, ouviu Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus ressuscitado, viu Jesus ser crucificado, conheceu a mãe de Jesus, irmão de Jesus. E João viu a expansão da igreja e viu o que estava acontecendo dentro da igreja. Agora eu li Lucas, que fez um relatório, ele fez uma investigação e escreveu para Teófilo. Depois ele fez Atos dos Apóstolos, que ele primeiro falou tudo que ele investigou sobre Jesus
e o que Jesus tinha feito, e agora ele está fazendo um relatório de tudo o que os discípulos de Jesus estão fazendo. Então, e também já houve um concílio, porque já estava havendo atrito. Porque uns queriam ficar de um jeito, outros queriam ficar de outro. As igrejas hoje em dia, quando tem dissensão, você acha que centro de macumba também as pessoas não se espalham e eles criam outro centro de macumba porque não concorda com o procedimento daquele? Porque se ele tiver... E o centro espírita também é assim? Vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. Você acha que não é assim na maçonaria? Eu cheguei a mestre maçom, eu posso dizer. Na maçonaria também acontece assim. E acontece assim em qualquer lugar que houver ser humano. Porque o ser humano, ele é assim. Vamos ler então Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o desentendimento de Paulo e Barnabé. Lucas 15, verso 36. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois do concílio, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. E aí você vê que Lucas, como é que ele vai ir com Barnabé e ir com Paulo? Não dá, né? Paulo foi para um lado, Barnabé foi para outro, e parece que Lucas vai com Paulo. Aí a gente vai ver muito agora Lucas junto com Paulo. Vamos lá. Capítulo 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Timóteo também foi um filho na fé de Paulo, né? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região. Por quê? Se eles lá no concílio foram brigar que não precisava circuncisão, e agora Paulo vai circuncidar Timóteo para proteger a vida do Timóteo. Por quê? Porque ali aqueles judeus mais ortodoxos foram os que apedrejaram Paulo, incitaram o povo, e aí para proteger o Timóteo, Paulo circuncidou ele. Pois todos sabiam que seu pai era grego. O pai do Timóteo era grego, então ele era gentio, não era circuncidado. E pelos judeus ortodoxos, para se converter ao judaísmo, tinha que obrigatoriamente ser circuncidado. Por isso que houve o concílio. Paulo estava com a carta, mas ali ele tinha sido apedrejado. Então ele ficou com medo do garoto ser apedrejado e acontecer problema. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, falando que não precisava mais circuncidar, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia em número a cada dia. O evangelho expandindo, a palavra de Deus expandindo. A visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu.
Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Você vê que quem conduz é o Espírito. Você sente, família, você sente o Espírito falando com você. Sai daí, não vai para ali não. Não faz isso, não quero você aí. Ele fala, você sente. É delicioso isso. É fantástico. É uma proteção muito grande. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Lucas, o escritor de Atos, escreve como se estivesse junto todo o tempo com Paulo. Olha aqui, você percebeu? Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos. Nós nos preparamos imediatamente para partir para a Macedônia. Não é? Conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos, eu, Paulo e Timóteo, navegamos e Silas diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali nós partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, uma das igrejas da carta do Apocalipse. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo: senhores, me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Lucas estava lá. Ele está agora escrevendo um relatório presencial com muita clareza. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. As mesmas coisas daquela época lá, a gente vê hoje. Vocês conseguem se colocar na história? Não é verdade? Não tem essas pessoas aí que faz previsão de futuro, aparece na televisão, mãe de Ná. A mesma coisa, cara. Por quê? Porque o espírito, aquele espírito que estava na escrava, é o mesmo que está hoje, desviando as pessoas do caminho, prendendo as pessoas nessas ilusões de querer saber o futuro e tal. E ela acertava. Esses espíritos acertam, muitas vezes, algumas vezes não. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça ganhava muito dinheiro. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Os caras perderam a grana, ficaram irritados. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados.
depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Foram chicoteados e estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque não adianta você crer que vai ser salvo todo da sua casa, não, porque olha que todos da casa do carcereiro também aceitaram e foram batizados, aceitaram Jesus, ouviram a pregação, não é verdade? Não é porque eu aceitei Jesus e me batizei que todos os meus filhos e os da minha casa vão ser salvos, não. Não é isso que está escrito aqui. Tá certo? Depois nós vamos falar com mais calma por causa do tempo. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: o magistrado deram ordem para que você e Silas fossem libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fale aos nossos corações e nos abençoe. Ele é o nosso pastor. Amém? Um beijo, um domingo ótimo. Fiquem com Deus.